E vamos resolver exercícios sobre a semana de 22. Vamos lá? Então tá. Sobre a Semana da Arte Moderna, é incorreto afirmar. Incorreto, tá? Então quer dizer que tem várias certas e a gente tem que achar a errada. A. Evento realizado em São Paulo no ano de 1922. Tinha como principal objetivo ratificar os padrões estéticos vigentes à época, frente às investidas de um grupo de jovens artistas que propunha a renovação radical no campo das artes influenciada pelas vanguardas europeias. Na verdade, olha só, né? Exercício é sempre pegadinha. Se a pessoa não sabe o que é ratificar, se a pessoa não leu com atenção, já era. Ela errou. Gente, a gente já tá aqui com a resposta. Essa já tá errada. Por quê? Porque tá dizendo que a Semana de 22 foi um evento realizado para ratificar, para mostrar os padrões da época, para provar que os padrões da época eram os certos, sabe? E para ir contra um grupinho de jovens que tava querendo mudar tudo. E foi justamente o contrário. A Semana de 22 foi feita por este grupo de jovens que queria mudar tudo. Então a A já está incorreta e é, portanto, a nossa resposta certa. Mas vamos ler as outras para a gente entender aqui, tá? B. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida estava no campo da literatura e da poesia em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Tá certinho, né? A literatura, eu fico meio em dúvida se eu falaria que a literatura é o foco principal, mas eu entendo esse exercício e esta questão, né, essa alternativa, uma vez que a semana começou porque um cara da literatura começou a falar, vamos fazer uma coisa aqui, que era o Oswald, né? E junto com o Mário, com o Menot e tudo mais, né? E com o Guilherme de Almeida, que tá aqui na questãozinha. Mas assim, também foi muito importante nas artes e tudo mais, mas não tá errado, né? Então foi realmente descontentamento com a estética da literatura. Vamos criar a nossa arte com a nossa língua, tá bom? Então vamos lá. C, então essa tá certa. Alvo de críticas e em parte ignorada, a semana não foi bem entendida em sua época. Esse evento ocorreu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República e a elite paulista. Está totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. Tá certinho, né? Então, assim, foi muito alvo de crítica mesmo. Lembra que eu comecei com um texto, uma carta do Mário, falando, os araras caíram, né? Porque eles nos criticaram a beça nos jornais, tá? Então foi muito alvo de críticas. Tava na época da República Velha. As oligarquias cafeeiras estavam controlando de fato, inclusive grande parte dos fundadores e dos caras que fizeram parte da Semana de 22 faziam parte dessas oligarquias, dessa galera que era poderosa por ter coisa de café, tá bom? Então tá certinho. D. Os modernistas não apresentavam um projeto estético em comum, mas entre eles imperava a ideia de que era preciso renovar, dar às artes características genuinamente brasileiras. Para os jovens artistas, era indispensável a ruptura com a tradição clássica para abolir os moldes europeus que ditavam as regras na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura, na música, etc. Certíssimo. Eles não tinham um estilo em comum, tá, gente? Cada um escrevia do seu jeito. O modernismo pregava isso. Vamos aqui todo mundo ser legalzinho, escrever aqui as coisinhas que quer escrever. Vamos ter essa ruptura com a arte clássica, com a coisa clássica. Vamos escrever do jeito que a gente quiser. Isso é modernismo. Tá bom? Então, beleza. Isso na pintura também, em outras artes, tá? E a Semana de Arte Moderna de 22 foi uma consequência do nacionalismo emergente da Primeira Guerra Mundial e também do entusiasmo dos jovens intelectuais brasileiros pela comemoração do centenário da independência do Brasil. Tá certinho, a gente vai falar mais sobre esse contexto histórico quando a gente começar a falar da primeira fase do modernismo, né? Uma vez que esse exercício é sobre a Semana de 22. E a gente já fez um videozinho falando sobre a Semana de 22, tá? A gente vai entender melhor o que estava acontecendo, mas de fato tinha um nacionalismo exacerbado porque a Primeira Guerra estava acontecendo, tá? Bem ali naquela época, a Primeira Guerra estava começando a acontecer, tá? Uns aninhos depois, assim. E tinha essa coisa do centenário, né, da independência do Brasil. Lembra que eu falei? Vamos fazer a independência das letras, das artes, né, não só comemorando esse centenário aí, então não só na independência do Brasil. Vamos para aqui, para as letras e para as artes em geral. Então, a nossa alternativa certa, por estar errada, é a A.